Ô, rapaz, rapaga, vamos lá, hoje pra variar não vamos ter análise gráfica, né? Até porque, tipo, não mudou nada no Bitcoin e tal, então não tem porque eu ficar todo dia fazendo análise gráfica para não mostrar nada. Teve umas mudanças no mercado, teve umas análises que eu havia passado que não deram muito certo, outras deram, tá? Acontece no mercado, se você é muito bom, você acerta 60%, mas não é disso que eu tô para falar hoje, tá? Eu tô para falar aqui do Game of Thrones, na primeira vez que eu venho aqui no YouTube prontamente falar de Game of Thrones, né? Porque geralmente eu comento no Facebook, né? Os meus hobbies, o meu hobby predileto de todos os domingos até 2017, né? É porque 2018 não teve Game of Thrones, então até 2017 era chegar domingo à noite e fazer uma crítica, né? Uma resenha, sem spoiler de preferência, dos acontecimentos do último episódio do Game of Thrones, né? Então todo domingo ou toda segunda-feira eu fazia isso. E particularmente eu acho que eu escrevo 1000 vezes melhor do que eu falo, tá? Eu até criei esse canal no YouTube para ver se eu consigo desenvolver melhor a minha fala, né? Mas enfim, whatever, tá? E vamos então falar sobre o Game of Thrones, tá? O canal aqui é assim para quem é novo aqui, para quem tá chegando por conta deste vídeo, por recomendações externas, coisas do tipo. O canal aqui é assim, mano. Eu falo deitado na cama, zoado, largado mesmo. Você gostou, gostou, não gostou, vaza também. Né? Não tenho que fazer vídeo na cadeira bonitinho. Eu faço vídeo onde eu quero, né? Uma vez o rapaz veio aqui encher o saco por causa disso. Eu falei, cara, aqui eu faço vídeo de onde eu quero. Se quiser fazer vídeo plantando bananeira, eu faço. Tá? Mas enfim, Game of Thrones, crítica, sem spoilers, desse episódio que eu não sei qual é o nome do episódio. Acho que nem saiu o nome do episódio ainda, nem foi definido, cara. Olha só que coisa louca. Enfim, Season 8, Episode 4, né? Temporada 8, episódio 4, mais conhecido também como antepenúltimo episódio de toda a série, né? Estamos a 2 episódios do fim definitivo de Game of Thrones, né? Depois disso nós teremos spin-offs e tal, mas assim, o fim definitivo da série mesmo, pelo menos do Game of Thrones, da série que nós conhecemos como Game of Thrones, dar-se-á daqui 2 domingos, tá? Então, próximo domingo teremos o penúltimo episódio, que promete aí ser o melhor de toda a série e tal, o mais épico de toda a série, né? E teremos um desfecho, isso é o que geralmente acontece nas temporadas, né? O penúltimo episódio, o antepenúltimo é sempre um preparativo pro penúltimo, o penúltimo é onde o bicho pega, né? É onde a gente tem realmente grandes reviravoltas, né? Grandes quebras de expectativas e inversões de expectativas também, tá? E o último episódio é o que desenvolve tudo e prepara para a próxima temporada. É mais ou menos assim a fórmula do Game of Thrones, tá? Costumava ser. Falando em fórmula, cara, tentar aqui fazer sem spoilers, né? A série tá seguindo uma fórmula já batida que tá mostrando sinais de cansaço, tá? Isso daí eu lembro, não sei se eu vi no Omelete, eu não lembro onde que eu vi, mas o pessoal comentou sobre o episódio que precede a Batalha dos Bastardos, tá? Na temporada passada, temporada retrasada, aliás, que enfim, eu vou tentar não dar spoilers até de episódios antigos, mas enfim, antes de determinado personagem lá ressuscitar, os caras falam, pronto, agora fulano ressuscitou, vai lá, briga com coisa, toma o norte pra família dele de volta e pronto, tá cada vez mais se tornando previsível a série. E foi o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu. À medida que a série do Game of Thrones ela vai chegando ao final, ela vai se tornando muito previsível. Por quê? Porque ela angariou um grupo de fãs que até então não flertavam com essa série, né? Achava a série chata. E de fato, se você está acostumado a ver batalhas épicas, por exemplo, é claro que Game of Thrones, pelo menos no começo das primeiras temporadas, é uma série muito chata. Por quê? Porque é uma série que é uma série medieval, tá? É uma série com algumas batalhas, tá? No começo, pelo menos, era assim. E com muitas intrigas políticas, com muitos diálogos aí alfinetados. Os diálogos do Game of Thrones são uma coisa assim genial, cara. O George R. R. Martin, cara, ele é genial. Nisso, o cara é mestre. Eu acho que eu nunca vi alguém com diálogos tão afiados assim, sabe? O cara, tipo, você pegar um Tarantino no cinema, por exemplo, um Tarantino, um Woody Allen, cara, é diferente, por exemplo, do George R. R. Martin, tá? É muito diferente.
Porque o cara, ele consegue ser até melhor, às vezes, eu ouso dizer. Ele consegue ser até melhor que um Tarantino, que um Woody Allen da vida, tá? Que são, assim, roteiristas geniais, assim, no que tange criação de diálogos e tudo mais, tá? E o George R. R. Martin, ele parece que é melhor ainda, porque o que ele faz é espetacular, cara. É um diálogo afiado, seguido de outro diálogo afiado, e tipo assim, revivendo um meme de internet, né, lá do Léo Stronda, colocar, mano, o maluco é brabo mesmo, mano. Sabe esse meme do Léo Stronda? Procura aí se não conhece. Não vou pôr aqui na edição. Esse vídeo é sem edição. Então, o cara vai dar uma alfinetada, fala, mano, o maluco é brabo mesmo. O outro vai e responde ainda mais, de uma forma ainda mais forte, cara, ainda mais intensa, né? E racional, ao mesmo tempo que intensa e racional. Então, isso é muito bacana. E nesse episódio quarto, nós tivemos essa retomada da série, né? Essa questão assim, tipo, de olha, vamos parar um pouco com briga, né? Com pancadaria e gente se matando, né? Ou gente jogando conversa fora, como é o caso do episódio 2 dessa oitava temporada, que é um desperdício de tempo, cara. O episódio 1 e o episódio 2, cara, a maioria desses episódios são total desperdício de tempo, cara. São episódios burocráticos que poderiam muito bem ter ficado de fora dessa temporada, que é uma temporada relativamente curta, que deveria trabalhar melhor personagens que precisam ser melhor trabalhados, né? E desse personagem, eu diria até os principais, por sinal, eles precisam ser melhor trabalhados, né? A Daenerys precisa ser melhor trabalhada no que tange, tipo, a possível perda de sanidade dela, né? O duro que eu falei que não é da spoiler, mas não é bem um spoiler, enfim. Quem não tá acompanhando a série, talvez seja um spoiler, né? Mas, enfim, eu presumo que se você tá assistindo essa resenha sobre o episódio 4, você deve ter assistido ao episódio 3 no mínimo, né? O episódio anterior a esse que passou ontem à noite. Mas, enfim, né? Então tem a Cersei. Por que a Cersei é tão malévola desse jeito? Por que é tão malvada? Então são personagens que deveriam ter sido melhor trabalhados já no início dessa temporada, mostrar de repente algum trauma do passado dessas personagens, ou fazer um estudo psicológico mais interessante em cima dela. E não, cara, o que a gente tem é pessoal perdendo tempo com conversa em volta à lareira, que é divertido, é até legal, é bacana, mas assim, é totalmente dispensável, tá? A gente tem também pessoas indo e vindo no primeiro episódio, que também se tornou uma coisa desnecessária, né? E essa temporada engrenou no terceiro episódio, que muita gente criticou por conta da fotografia excessivamente escura. Eu também critiquei. O diretor de fotografia, na ocasião, ele disse que mas a gente fez isso para tornar realmente proposital, né? Essa fotografia escura é realmente para passar uma imagem de sufoco, né? Passar esse clima de total sufocamento, não sei o quê. Eu falo, cara, isso daí é o Harry Potter, dando um exemplo ainda, seguindo nessa vibe da fantasia, né? De filmes de fantasia, mas assim, uma pegada totalmente diferente de Game of Thrones, claro. Mas o último Harry Potter, os últimos volumes, né, do Harry Potter, os últimos capítulos dessa cinesérie do Harry Potter, eles são filmes com fotografia assim sufocantes pra caramba, tá? Fotografias assim totalmente claustrofóbicas, tá? Mas sem você ser escuro a ponto de você não conseguir enxergar nada o que está acontecendo. E no episódio passado tivemos isso, né? Melhorou um pouco depois que acenderam fogo. Quem assistiu ao episódio sabe do que eu tô falando. Mas é isso. E, cara, nessa quarta temporada nós tivemos aí então o episódio talvez que mais lembra o Game of Thrones raiz, né, dos velhos tempos, né? Antigamente nós não tínhamos tantas batalhas no Game of Thrones porque era uma questão de você economizar verba, né? Então o pessoal falava, vamos lá pra batalha. E o pessoal ia pra batalha e voltava morto praticamente, né, da batalha. E eles relatavam o que aconteceu na batalha para eles voltarem daquele jeito. Mas você não via batalha porcaria nenhuma na série, né? Coisa que você está vendo com muita frequência. E isso prova que a série está angariando um público muito mainstream, né? Como eu já disse antes. A série está cada vez mais realmente fazendo, né? Chamando para si um povão mesmo, povão, a galera que gosta de blockbuster mesmo, né? Não da galera que gosta daquelas intrigas políticas que era o que marcava o início da série, aquelas situações totalmente imprevisíveis, quando você achava que a coisa iria acabar daquele jeito, cara, vinha uma quebra de expectativa e mudava totalmente e tal, não sei o que. E isso aí a gente teve no episódio passado, quando nós tivemos um Azor Ahai pouquíssimo improvável, tá?
E eu acredito que aquele seja o Azor Ahai, não vou falar o nome do camarada, claro, ou da camarada, né? Não vou falar o nome da personagem, da figura dramática. Mas enfim, é até curioso, né? Você ver um Azor Ahai daquele, porque, tipo assim, não condiz nada com a descrição da lenda, né? Daquela figura. E nessa aqui nós temos também quebras de expectativa, cara. Porque temos barcos indo em uma direção, quando de repente acontece uma coisa e, né? Enfim, não vou falar o que é, tá? Quem assistiu sabe de que parte eu tô falando. E realmente foi uma inversão de expectativa legal. Então isso salvou o episódio de ontem, na minha opinião, tá? É um episódio que foi dirigido pelo David Nutter, na minha opinião é o melhor diretor da série, tá? Eu gosto muito dele, tomadas aéreas, planos plongés, né? Que é aquela visão de 90 graus assim, né? Geralmente você pode usar uma grua, por exemplo, botar a câmera numa grua e filmar 90 graus o objeto desejado. Então isso seria um plano plongé no caso, e ele faz muito bem esse tipo de plano. Isso é muito legal, que nem no começo desse episódio nós temos uma galera, digamos assim, piromaníaca, digamos assim, tá? Não é piromaníaca, logicamente, mas enfim, tem coisa ligada a fogo, né? Mortes e fogo, enfim, entendedores entenderão, né? E ele usa tomadas aéreas para mostrar até a tensão daquele momento, né? A tristeza, a agonia que assolava aquele povo, a agonia que tomava conta daquela galera que estava em quadro, estava ali participando da cena. Então isso é uma tomada muito bacana do David Nutter, mas depois disso a gente não tem nada demais, cara. A gente não tem nada demais, é uma direção extremamente simplória, eu achei, pelo menos nessa primeira metade do episódio. O episódio ganha um tom novelesco total, cara. Por quê? Como eu disse, como Game of Thrones está angariando uma maioria de espectadores que acabam gostando desse estilo comercial de produção, tá? Então a história tá vendo uma obrigação de seguir um rumo mais comercial, que é um ritmo mais novelesco, né? Um roteiro mais novelesco e tudo mais. E infelizmente vai deixando para trás aquele Game of Thrones raiz que tinha episódios como, por exemplo, Red Wedding. Que, cara, meu Deus do céu, o que é aquele Red Wedding, né? Eu comecei até a brincar, falei, hoje em dia você define o nível de imprevisibilidade de uma obra audiovisual colocando o selo Red Wedding, né? Se for muito imprevisível, você bota selo Red Wedding, porque Red Wedding praticamente ele mudou o conceito que você tem de imprevisibilidade de roteiro, né? E é o que a gente vê naquele episódio em específico da terceira temporada, que simplesmente deixou muita gente desesperada, cara. Falando, meu, o que tá acontecendo aqui, velho? Que coisa maluca, cara. O que tá pegando aí, né? Terceira, quarta temporada, não acho que é a terceira temporada mesmo, mas enfim. E nós tivemos, enfim, um episódio que segue um pouquinho esse Game of Thrones raiz. Tem diálogos, assim, espetaculares, mas esse episódio ele começa praticamente na segunda metade, tá? Depois que a galera pega e fala, não, vamos sair um pouco de Westeros, aí a coisa começa a fluir realmente como Game of Thrones nas antigas. Enquanto a trama se passa lá em Westeros, a gente tem a sensação que estamos aí assistindo a uma novelinha realmente, a uma fanfic, que é cada vez mais o Game of Thrones vai ganhando horas de fanfic, cada vez mais a gente vê falta de interesse por parte do seu criador, que é o George R. R. Martin, em escrever. Tanto é que eu parto do princípio, eu tenho uma teoria que ele não está escrevendo, mas é porcaria nenhuma. O pessoal está se baseando em teorias de fãs para fazer esse novo Game of Thrones. Apesar que essa temporada está quebrando expectativa até nisso, né? Vazou um suposto roteiro de Reddit, que muita gente dizia ser da mesma fonte que vazou o roteiro da temporada passada, que estava praticamente 70% certo no mínimo, tá? E dessa vez a mesma fonte, em tese, vazou um roteiro que, sinceramente, não está acertando quase nada, né? Acertou apenas um casal lá que teria um relacionamentozinho aí, que é logo no começo desse episódio você vai saber quem é, tá? Mas no mais, cara, temos um episódio que mostra um cansaço realmente. Na primeira metade você vê um cansaço por parte dos produtores, a ponto de que em uma determinada cena, olha só que coisa bizarra, em uma determinada cena, a Daenerys tá na mesa com um copo do Starbucks.
Cara, um filme que se passa em outro planeta, muito provavelmente outro planeta, né? Em outra dimensão, coisa do tipo, tá? É inspirado na era medieval com um copo de Starbucks na mesa da mina, cara. Na mesa da... Porque, no mínimo, a Emilia Clarke, nos bastidores, pediu um café, falou, traz um café aqui que eu tô cansado, não sei o que e tal. Ela largou o café lá, tomou uns goles de café pra ficar acordada, largou o café lá e esqueceram de tirar. O diretor esqueceu. Cara, o David Nutter, que eu já falei, é o melhor diretor da série, na minha opinião, ele esqueceu de ver esse detalhe do copo de café do Starbucks ali, cara. Então, querendo ou não, eles acabaram fazendo meio que um merchan gratuito pro Starbucks, né? Pra você ver o quanto que a galera por trás da produção tá cansada. Sabe, é uma série que já tá mostrando sinais de esgotamento, é uma série que já tá mostrando sinais de previsibilidade, tá? Por mais, é claro, que o episódio 3 tenha dado uma quebra nessa expectativa, tá? E esse episódio 4 veio para jogar a última pá de areia mesmo, tá? Por quê? Porque findada essa primeira parte, na qual nós temos, essa primeira metade, na qual nós temos coisas bizarras, como tipo assim, um certo cavaleiro, vamos dizer aí, que ele invade o quarto de um determinado personagem que está em tá em Winterfell, né? E ele invade o quarto desse personagem, dá um soco na cara desse personagem, sem ninguém falar nada, cara, sem ninguém barrar o cara. Ele passa por tudo que é segurança que existia. Então tem uns furos de roteiro assim que você fica meio que. Tá forçada a coisa, cara. Você vê que é cansaço artístico, o pessoal não tá conseguindo. Mas realmente, não, vamos pegar, vamos sentar aqui, escrever um roteiro e pensar nos mínimos detalhes. Isso não tá acontecendo mais com a série tá fraquejando muito nisso. Tá? Mas, saindo de Winterfell, nós temos então a volta de grandes roteiros, de grandes diálogos. Um dos grandes diálogos é realmente entre esse cara que invade o quarto aí e tal, dá um soco na cara do rapaz. Ele faz, tem um diálogo bem interessante entre ele e outros dois personagens, que eu não vou dizer quais são, tá? E realmente é, temos um diálogo assim espetacular, na minha opinião, entre o Tyrion e o... Eu esqueci o nome agora daqui do conselheiro eunuco lá, o Viserys, não é o Viserys? Eu esqueci o nome dele agora, mas tudo bem, não tem problema. Enfim, quem, quem assistiu o episódio depois vai ver que eu tô falando que é um diálogo sobre politicagem também. É um diálogo sobre politicagem. Fala, ó, acho que a gente não deveria botar esse fulano aqui como regente, tá? Porque ele tá dando sinais de, né, tá ficando meio maluco, não sei se vai ser uma pessoa muito racional, não vai ser uma pessoa comedida, é melhor por aquele. Ah, mas como que você pretende fazer isso daí? Ah, faz isso. Então você vê que já tem toda uma maquinação, né? E que eles já estão trabalhando, né? E isso é legal, isso é o Game of Thrones raiz. E é isso que esse episódio 4 trouxe, o Game of Thrones raiz. Então é um episódio de 1 hora e 15 minutos mais ou menos, tá? Com uma quebra de expectativa muito grande. Nós temos novamente personagens relativamente importantes morrendo, né? Sendo que nem todos esses personagens são humanos, por assim dizer, tá? Mas tem gente muito importante morrendo, tá? Você tem o exército, que é o exército dos mocinhos, que até então parecia ser gigantesco, imbatível, ele está reduzido de uma forma drástica, então isso já faz um preparativo interessante para a batalha, tá? Para a próxima batalha que a série vai ter. Isso já mostra que realmente teremos aí talvez um choque de iguais proporções, tá? Sem essa coisa de que, olha, o exército do fulano vai destruir, vai varrer do mapa essa galera. E não, né? Nós vemos aí os planos da Cersei funcionando, porque por mais que a Cersei ela tenha se tornado uma personagem odiosa, porque o excesso de maldade dela é apenas porque ela quer ser mal, eles não mostram o trauma da infância dela que realmente possa fazer jus isso daí. Tá faltando isso daí na série, coisa que eles deveriam ter feito nos episódios anteriores, em vez de perder tempo com conversa em volta da lareira, né? Que foi muito bacana, sem dúvida alguma, rendeu momentos engraçados, momentos legais, mas poderia muito bem ter explorado melhor a Cersei, a maldade da Cersei. Poderia muito bem ter explorado a possível loucura da Daenerys. Podia muito bem ter explorado melhor a honestidade do Jon Snow, o espírito de liderança do Jon Snow. Coisa que esses personagens acabam ficando às vezes ofuscados por causa de besteira, por causa de enrolação de exceção de linguiça, né? E isso é realmente uma lástima, uma pena que nós tenhamos
esse tipo de atitude vindo de roteiristas que geralmente são bastante compromissados, né? São roteiristas bastante inteligentes, né? E cometendo essas falhas aí terríveis, tá? Na minha opinião, terríveis. E é isso. Temos aqui um preparativo e aí já mostra que a fórmula tá realmente ficando um pouco batida, porque todo mundo pensou assim, agora que nós tivemos a batalha lá do penúltimo episódio, né? Agora nós teremos o que? Preparativos, né, no quarto episódio. O quinto episódio teremos uma grande batalha, talvez a última da série, a derradeira da série. E no último episódio, sexto episódio, talvez tenhamos uma conclusão para tudo que está acontecendo e tal. Então, tudo indica que sim, o filme vai seguir essa fórmula, vai ser bastante formulaico esse tempo e mostra realmente sinais de cansaço da produção. Tá? Desde que o George R. R. Martin parou de publicamente escrever os livros da série, está escrevendo num ritmo infinitamente inferior à velocidade que a mídia audiovisual vem sendo produzida, né? Claramente inferior, tá? Mas parece que a série perdeu totalmente o rumo, cara, perdeu o norte, tá? Ela começou a ter umas atitudes completamente incondizentes com o que a gente via até então, né? A série perdeu o rumo, perdeu o estudo de personagens legais, os estudos legais que tinha, mas enfim, nesse último episódio recupera um pouco daquilo que a gente já está acostumado a ver em Game of Thrones, né? Personagens importantes morrendo do nada, né? Causando essa quebra de expectativa, tá? Intrigas, politicagem, diálogos afiadíssimos e realmente um planejamento estratégico militar com gente trocando olhares de ódio e francamente, cara, a Emilia Clarke ela não mandou bem nessa parte, ela forçou muito, ela foi muito canastrona, né? Mas enfim, tô falando bem do episódio, do final do episódio. Mas enfim, é isso. Foi um grande episódio, um episódio que funciona muito bem, um dos melhores dos últimos tempos. Sem dúvida alguma, o que mais remete ao Game of Thrones lá do começo, tá? Com grandes diálogos, diálogos excepcionais que faziam falta nessa série. Tá? Mas ainda assim, o episódio falho, cheio de furos de roteiro, como o camarada que entra lá sem ninguém ver ele. Enfim, um episódio com suas falhas, mas ainda assim muito bom, tá? Por esse vídeo é isso. Vamos torcer então para que o penúltimo episódio seja tudo isso que estão falando. Não sei se ele vai conseguir superar 1h30 de batalha, que foi o que aconteceu no último episódio, no episódio 3 dessa temporada. Mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Eu ainda confio muito que GOT venha a surpreender pra caramba, cara. Venha fazer um novo Casamento Vermelho agora na 8ª temporada, tá? Por esse vídeo é isso. Falou, fui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo. Falou, fui, adiós.